Yoshida era um simp com uma aura negativa que se declarou para sua crush, apenas para ser informado de que ela preferia sentar no rosto de Bajwa. No entanto, tudo mudou quando ele acolheu uma garota sem teto que fará de tudo para viver com ele. Você está tentando me espremer até a morte? Tudo começou na noite em que Yoshida criou coragem e confessou a Goto, sua senpai no trabalho, que gostava dela. Goto o rejeitou e disse que estava em um relacionamento de 5 anos. Então, o desolado Yoshida foi beber com seu melhor amigo, Hashimoto. Ele ficou tão bêbado que não se importou que suas reclamações irritadas estavam incomodando os outros clientes no bar. Ele reclamou tanto e ia pedir mais cerveja para afogar suas mágoas, mas Hashimoto o impediu e disse-lhe para levar seu eu bêbado para casa antes que fizesse algo estúpido. Seguindo o conselho de Hashimoto, Yoshida saiu do bar e, enquanto cambaleava para casa, avistou uma garota sentada sob um poste de luz. Curioso, ele se aproximou da garota e pediu-lhe para ir para casa, pois era muito tarde para ela estar na rua. A garota disse a ele que não podia, pois os trens já não estavam funcionando, e pediu para passar a noite na casa dele. Você está falando sério? Apesar de estar quase tão bêbado quanto seu ex-preguiçoso, Yoshida recusou. E disse que era errado da parte dela pedir tal favor a um estranho que ela acabou de conhecer. Isso fez a garota fazer beicinho e dizer que não tinha para onde ir. Então Yoshida sugeriu que ela dormisse na estação de trem ou em um café internet. A garota disse que era uma rata de igreja desfavorecida sem dinheiro, então Yoshida perguntou se ela pretendia ficar na casa dele de graça. Em resposta, a garota disse que se ele a deixasse passar a noite, ela lhe daria acesso à sua caverna das maravilhas. O que o chocou. Depois de recuperar o controle dos sentidos, Yoshida disse para ela parar de fazer piadas inapropriadas, então ela riu e pediu para ele deixá-la ficar de graça. Alguns minutos depois, chegaram à casa de Yoshida e ele imediatamente foi se deitar na cama, ignorando a garota. No entanto, ela veio se sentar ao lado dele, tentando atraí-lo com sua armadura de enredo, e perguntou se ele tinha certeza de que não queria que ela apontasse seu lápis. Yoshida confirmou que não estava interessado nela porque não era um palhaço que usava crop top. Então a garota perguntou o que ele queria em troca e ele disse que queria um pouco de sopa de miso antes de cair no sono. Na manhã seguinte, Yoshida acordou pensando que estava atrasado para o trabalho. No entanto, quando percebeu que era domingo, ele se acalmou. Nesse momento, a garota enfiou a cabeça no quarto, e quando Yoshida a viu, ficou apavorado porque estava tão de ressaca que não conseguia se lembrar de nada. No entanto, ele manteve a compostura e perguntou por que ela estava em sua casa, fazendo-a explicar que ele a deixou passar a noite. Então ele perguntou se talvez tivesse agido como um canalha degenerado na noite anterior. Ela garantiu a ele que nada aconteceu. FBI Abra, fazendo-o sentir um senso de orgulho, porque ele sabia que homens bêbados adoram furar buracos indiscriminadamente. Mais tarde, depois de tomar banho, ela serviu-lhes uma tigela de sopa de miso, mas Yoshida recusou-se a comê-la e questionou os motivos dela para lhe fazer o café da manhã. Ela lembrou-lhe que ele havia pedido a refeição antes de dormir na noite anterior, mas Yoshida não se importou e disse a ela que era hora de ir embora. Percebendo que seu cérebro de armazenamento de 16 GB do iPhone não conseguia lembrar-se dos eventos da noite anterior, a garota tentou refrescar sua memória falando sobre como se conheceram e, bem, de certa forma funcionou, porque tudo que o idiota limitado lembrou foi que ela usava calcinhas pretas. No entanto, ele não parecia se importar e tentou fazer com que ela fosse embora. A garota recusou e perguntou qual era o nome dele antes de insistir para que ele comesse, já que seu estômago soava como uma briga de galos acontecendo lá dentro. Enquanto ele comia, ela disse que ele estava resmungando no sono sobre querer que Goto fizesse sopa de miso para ele, mesmo que ela o tivesse rejeitado. Yoshida ficou surpreso, mas escolheu não dizer nada. Então, a garota se aproximou e perguntou se ele queria que ela o fizesse sentir-se melhor por ter sido rejeitado por sua paixão. Yoshida percebeu que ela tinha desabotoado o botão de cima da camisa para atraí-lo a pegar a chave de fenda. Mas ele resistiu à tentação dela e a repreendeu por presumir que estava estrelando em Reed of Healer também. Ainda assim, ela persistiu e envolveu a mão em volta do pescoço dele, esperando que ele cedesse aos seus desejos. Isso irritou Yoshida, mas ele apenas a afastou gentilmente e perguntou se ela tinha outro nome que não rimasse. A garota disse que seu nome era Sayo, então ele pediu para ver a identificação de estudante dela para confirmar. Depois que ela entregou, ele ficou chocado ao descobrir que ela viera para Tóquio de Hokkaido. Ele perguntou há quanto tempo ela tinha saído de casa, e ela admitiu que fugiu há 6 meses. Yoshida tentou aconselhá-la a voltar para casa, mas ela continuou. Ele ficou surpreso com as palavras dela, e se perguntou o que havia acontecido para ela não querer voltar. Decidiu não fazer mais perguntas sobre a casa dela, e perguntou como ela pretendia sobreviver. Então, ela explicou que encontraria alguém que a deixasse ficar em troca de seus serviços. No entanto, Yoshida disse que a irmã do Didi não ficava por perto. Já que ele não tinha coragem de expulsá-la depois do que ela acabou de revelar, Yoshida disse a ela que ela poderia morar com ele até que estivesse pronta para voltar para casa. O que? Ele também disse a ela que, em troca de ficar com ele, ela cuidaria de todas as tarefas domésticas, já que ele sabia que ela insistiria em pagar por ele deixá-la ficar. No dia seguinte no escritório, Yoshida contou a Hashimoto sobre Sayu e como ela viveria com ele. Hashimoto disse-lhe que sua decisão de manter Sayu em sua casa o colocaria na prisão, já que poderia haver um relato de pessoa desaparecida por ela. No entanto, Yoshida assegurou-lhe que ficaria bem, pois tinha verificado online e confirmado que não havia nenhum relatório sobre Sayu.
Ainda assim, Hashimoto não estava convencido e avisou Yoshida para ter cuidado. Essa noite, quando Yoshida voltou para casa, ele entregou a comida que comprou para Sayu e foi trocar de roupa. Enquanto fazia isso, percebeu que ela havia passado suas roupas e ficou impressionado com a eficiência dela. Após o jantar, Yoshida foi para a varanda fumar, mas sua mente vagou para Sayu, e ele se perguntou se sua decisão de deixá-la morar com ele voltaria para assombrá-lo como um fantasma. Alguns dias depois, Yoshida levou Sayu para comprar roupas depois que o idiota lento percebeu que ela estava usando apenas seu uniforme todos os dias. Enquanto estava no shopping, Sayu admitiu que não sabia como iria retribuir tudo o que ele tinha feito por ela. Yoshida achou essa declaração estranha, no entanto, ele não fez perguntas, e em vez disso, disse a ela que as tarefas que ela fazia em casa eram pagamento suficiente. Aquela noite, Sayu rolou no seu novo futon e perguntou brincando a Yoshida se ele queria se juntar a ela. Yoshida surtou e disse a ela que da próxima vez que tentasse seduzi-lo, ele a expulsaria, mas isso só a fez rir. Ver quanto ela estava despreocupada fez com que ele a chamasse de fofa, mas Sayu ficou envergonhada e virou-se. Depois que ele a assegurou que não estava dando em cima dela, Sayu timidamente agradeceu por tudo. No dia seguinte, enquanto Yoshida almoçava com Hashimoto, ele o informou que havia rumores de que ele tinha uma namorada porque ele havia mudado. Naquela noite, enquanto Sayu dormia, Yoshida ficou na varanda pensando por que ela fugiu de casa, apesar de agir como uma criança perfeita. Dias depois, a dupla foi fazer compras novamente, e quando Yoshida mencionou que queria comprar um telefone para Sayu, já que ela jogou o dela fora, ela rejeitou a ideia. Ela insistiu que ele já havia gastado muito dinheiro com ela, como um sugar daddy faria, e não queria impor. Quando ela disse isso, ela sorriu, mas Yoshida percebeu que seu sorriso era tão falso quanto os enredos massivos de Epsilon, e isso o incomodou. Quando chegaram em casa mais tarde, Yoshida guardou o mangá que comprou e disse a Sayu. Ela poderia lê-lo sempre que quisesse, assim que ele começou a se afastar. Ela tentou perguntar por que ele estava sendo incondicionalmente gentil com ela, mas desistiu no último minuto. Curioso, Yoshida insistiu para que ela fizesse a pergunta, mas Sayu desconversou com uma risada forçada e disse que não era importante. Claro, ele percebeu isso, e disse a ela que não precisava fingir enquanto ela estava com ele. Ele disse que, embora o arranjo deles não fosse permanente, ela ainda tinha todo o direito de se sentir livre e fazer o que quisesse, já que a casa era tanto dela quanto dele. Depois de dizer isso, ele se afastou, mas suas palavras deram a Sayu a coragem de que ela precisava. Então ela o seguiu e fez suas perguntas. Yoshida olhou confuso, então ela explicou que ele era a pessoa mais gentil que ela havia conhecido e que não estava acostumada com pessoas sendo gentis com ela. Sentindo-se mais corajosa, ela se sentou ao lado dele na cama e prometeu parar de dar sorrisos falsos. No entanto, ela avisou que aqueles sorrisos eram um hábito e levaria tempo para ela aprender a controlá-los. Yoshida a encorajou a levar o tempo que precisasse, então ela segurou a mão dele e disse que tentaria fazer com que ele se sentisse feliz por ela estar morando com ele. Isso fez Yoshida rir, e ele disse que enquanto ela continuasse sendo seu Alfred Pennyworth de baixo custo, ele não se importava. No dia seguinte no trabalho, Yoshida chamou Mishima, sua colega mais nova, à sua mesa depois que ela estragou um projeto que precisavam entregar no dia seguinte. Ele disse a ela que, como seu supervisor, seria mastigado e cuspido como um chiclete sem sabor quando seus chefes recebessem o trabalho. Mishima pediu desculpas e prometeu consertar imediatamente. Fiel ao seu... Depois ela ficou trabalhando horas extras no projeto e assim que terminou, Yoshida veio até ela com um prato de comida. Enquanto eles comiam, ela perguntou se ele tinha namorada porque tinha ouvido rumores circulando no escritório. Yoshida disse que não tinha e explicou que tinha sido rejeitado por Goto há algumas semanas. Mishima ficou surpresa, mas secretamente contente que ele ainda estava solteiro, e pediu para ele sair para beber com ela algum dia. Quando Yoshida chegou em casa mais tarde, Sayu fingiu estar chateada porque o jantar dele tinha esfriado porque eles... Estava atrasado, fazendo Yoshida se desculpar. Depois de se fazer de bobo ao pedir desculpas, Sayu riu e admitiu que estava brincando com ele. No entanto, ela disse-lhe que ele tinha que comer a comida de manhã, e então levantou-se para lhe buscar uma lata de cerveja. Enquanto ele bebia sua cerveja, ele olhou para o telefone e decidiu que precisava conseguir um para ela para dias como aquele. No dia seguinte, durante a pausa para o almoço, Yoshida arrastou Hashimoto para o shopping para comprar um novo telefone para Sayu. Ele passou muito tempo decidindo qual cor escolher, o que fez Hashimoto dizer que ele gostava de Sayu. Yoshida argumentou que seus sentimentos por Sayu eram platônicos, então Hashimoto aconselhou a não dar sinais confusos para a pobre garota e avisou que ele poderia se apaixonar por ela. Depois de voltarem ao escritório, Goto se aproximou de Yoshida e disse que precisava falar com ele depois do trabalho. Isso manteve Yoshida alerta e ele continuou olhando para o seu relógio até que Hashimoto lhe disse para se concentrar no trabalho. Na hora de fechar, Yoshida foi encontrar Goto em um restaurante. Enquanto eles... No portão, Goto agiu como se não o tivesse colocado na zona da amizade algumas semanas atrás, e isso confundiu Yoshida, então ele perguntou por que ela o convidou para jantar. Goto respondeu perguntando se ele estava saindo com alguém, e Yoshida disse que não, mas ela não. Ela apontou que ele tinha todos os sinais de alguém em um relacionamento e acrescentou que ele estava próximo de Mishima ultimamente. Percebendo que ela acreditava que ele estava namorando Mishima, Yoshida esclareceu que ela era a única mulher por quem ele suspirava há 5 anos. Ele disse que esses sentimentos não haviam mudado e perguntou por que ela de repente se importava, já que foi ela quem o rejeitou.
Goto admitiu que ficou chateada ao pensar que ele já tinha superado ela, o que o surpreendeu. Mais tarde, quando chegou em casa, Sayu percebeu que ele parecia triste e perguntou qual era o problema. Ele contou que tinha jantado com Goto e ela entendeu que ele estava triste por causa disso. Para animá-lo, ela o abraçou e mandou que ele tomasse um banho porque ele cheirava a meia de ginástica usada demais. Depois do banho, ele tomou sopa de miso e deu para Sayu o novo telefone, pelo qual ela o agradeceu. Ela também pediu para trocar contato com ele e riu quando viu o nome de usuário que ele usava. Enquanto Yoshida a observava, ele lembrou do aviso de Hashimoto sobre se apaixonar por ela. Dela, e disse a si mesmo que isso nunca aconteceria. No entanto, quando Sayu lhe deu um sorriso genuíno, ele começou a duvidar de seus sentimentos, então foi para a varanda fumar. O pai... Na semana seguinte, Yoshida estava almoçando com Mishima quando um de seus colegas se aproximou da mesa deles. Ele disse a Yoshida que ele tinha sido escolhido para ir na viagem de negócios da qual ele tinha desistido e perguntou se ele tinha desistido por causa de uma garota. Yoshida disse que não e mentiu que tinha recusado a viagem porque estava esperando um pacote. Quando o cara foi embora, enquanto ele se afastava, Mishima chutou o pé de Yoshida e quando ele perguntou por que ela fez isso, ela disse que era porque estava brava com ele por algum motivo. Na hora de fechar, Mishima se aproximou de Yoshida e o convidou para o cinema. Yoshida tentou recusar, mas ela não deu chance e reservou os ingressos. Então ele se levantou e... Ao sair, ele esbarrou em Goto, então pediu desculpas e seguiu seu caminho, sem notar o olhar de desejo que ela lhe deu. Enquanto isso, Saída estava extremamente entediada em casa, pois já tinha terminado todas as suas tarefas. Enquanto estava deitada na cama de Yoshida, ela se perguntava o que aconteceria com ela quando ele arranjasse uma namorada e se ele iria dormir com a namorada. Por alguma razão, ela sentiu ciúmes, mas antes que pudesse refletir sobre isso e descobrir por que a ideia de Yoshida estar com outra pessoa a incomodava, ele lhe enviou uma mensagem. Uma mensagem. Animada, ela correu para ler a mensagem e ficou desapontada ao ver que ele iria ao cinema com um colega. Então, decidiu fazer o jantar, mas descobriu que sua mente estava ocupada com pensamentos sobre Yoshida e seu colega. Quando ela não aguentou mais, decidiu sair na esperança de ver Yoshida e seu colega, pois estava incomodada que o colega estava. Ao mesmo tempo, Yoshida e Mishima saíram do cinema, e enquanto caminhavam juntos, Mishima perguntou sua opinião sobre o filme. Yoshida disse que gostou e comentou sobre a parte em que o personagem principal falou algo sobre um acidente predestinado. Encontro. Mishima disse que gostou dessa parte, pois sempre acreditou em encontros predestinados. Então Yoshida perguntou se ela já tinha tido um encontro predestinado. Mishima disse-lhe que sim, e que lutaria para não perder essa pessoa. Yoshida desejou-lhe sorte, e antes que pudesse reagir, ela o abraçou. Ele ficou tão chocado com a ação dela que não percebeu Sayu, observando nem quando ela se afastou tristemente. Quando ele superou o choque, afastou Mishima suavemente e disse para ela parar de se comportar de maneira estranha. Mishima perguntou se o abraço surpresa havia feito o coração dele bater mais rápido. E Yoshida disse não, embora suas bochechas estivessem esquentando. Mishima então agradeceu por assistir ao filme com ela, e antes de ir embora, perguntou o que ele faria se ela fosse sua pessoa predestinada. Yoshida disse para ela manter suas ilusões para si mesma, e pediu que fosse para casa. Então ela riu e acenou um adeus. No caminho para casa, Yoshida se perguntou se encontrar Sayu naquele dia foi um encontro predestinado, mas afastou os pensamentos. Quando finalmente chegou ao apartamento, encontrou Situ que tinha ido embora e viu que ela deixou o celular para trás. Ele entrou em pânico. Imediatamente, ele correu para procurá-la, temendo que ela tivesse fugido, ou pior, tivesse sido sequestrada por alguns canalhas. Enquanto isso, Sayu estava sentada em um banco no parque, repassando a cena de Mishima abraçando Yoshida em sua mente, como se fosse o filme de maior sucesso da semana. Sem perceber, ela começou a chorar porque sentia que Yoshida nunca havia sido tão carinhoso com ela. Assim que admitiu para si mesma que era boba por estar com ciúmes de alguém que não conhecia, Mishima se aproximou. Aproximou-se dela. Sayu ficou surpresa e teve apenas alguns segundos para organizar seus pensamentos antes de Mishima se sentar ao seu lado e perguntar se ela estava bem. Sayu disse que estava, e foi assim que as duas falaram sobre Sayu e sobre por que ela estava fora tão tarde. Sayu admitiu que não queria voltar para casa, pois tinha medo de que a pessoa com quem morava a abandonasse se lhe dissesse o que estava pensando. Mishima aconselhou-a a não se obcecar com coisas que não podia controlar, mas disse que nunca saberia como a pessoa se sentia até falar com ela. Possuída pelo espírito do Capitão Irwin, Mishima levantou-se e abriu os braços enquanto dava a Sayu o que considerava a conversa motivacional mais inspiradora da história do anime. Assim que Sayu agradeceu pelo conselho, Yoshida chegou e ficou surpreso ao encontrar as duas juntas. No entanto, ele focou sua atenção em Sayu e começou a repreendê-la por sair de casa. Sayu pediu desculpas por preocupá-lo, mas Mishima a interrompeu antes que ela pudesse se explicar. Ela perguntou a Yoshida quem Sayu era para ele, mas ele não estava disposto a divulgar essa informação. Felizmente, ela foi esperta o suficiente para entender isso, e disse a ele para levar Sayu para casa, pois tinham muito a discutir. Depois que ela saiu, Yoshida levou Sayu para casa, e enquanto ele estava trocando de roupa de trabalho, Sayu se aproximou dele de roupa íntima. Uau! Bonito. Yoshida pediu para ela colocar a roupa de volta, mas ela recusou e insistiu que ele a ouvisse. Então, ela colocou a mão em volta do pescoço dele e perguntou se ele queria aplaudi-la. Yoshida ficou irritado e lembrou-a de sua ameaça de expulsá-la se ela tentasse seduzi-lo novamente. Em resposta, Saya explodiu e agarrou a camisa dele antes de perguntar se ele se recusava a aplaudi-la porque tinha uma mini salsicha. Ela disse que todos os caras com quem ela tinha morado fizeram isso com ela, e perguntou por que ele estava se esforçando tanto para resistir a ela. Enquanto ela
Ela tentou acordar a cobra adormecida dele, mas Yoshida permaneceu imóvel como uma estátua. Eventualmente, ele admitiu que precisou de toda a sua força mental para resistir a uma sedutora como ela, e pediu que ela o soltasse. Sayon fez o que ele pediu e se desculpou por estar tão desesperada. Em seguida, explicou que sempre usou o corpo como pagamento em todos os lugares onde viveu desde que fugiu. Ela disse que nunca esteve realmente interessada em fazer as travessuras, no entanto isso a fazia sentir-se útil, ao contrário de certa garota de cabelo rosa. Foi por isso que ela achou que precisava fazer o mesmo com ele, e sem vergonha implorou para que ele aceitasse sua oferta. Antes de responder, em resposta a ela, Yoshida a abraçou com força, o que a surpreendeu, pois ela não esperava. Ele disse que não estava interessado em dormir com ela porque, ao contrário de todos os outros nojentos repugnantes que metem seus paus no mel dela, ele não queria dormir com alguém que não fosse ele. Ele então pediu para ela se vestir, e depois que ela fez isso, ele disse para ela não sentir que precisava fazer algo em troca por deixá-la ficar. Ele também disse que estava usando ela, porque antes dela chegar, ele era apenas um perdedor solitário. As palavras dele fizeram Saie chorar, não porque estava triste, mas porque se sentia aliviada e feliz. Alguns dias depois, Sayu perguntou a Yoshida se ela poderia conseguir um emprego de meio período, e ele disse que sim. Ele perguntou se ela tinha algum lugar em mente, e ela disse que estava pensando na loja de conveniência perto de casa. Yoshida disse que era uma boa ideia ela trabalhar lá, pois poderia conhecer pessoas da sua idade e fazer amigos. No dia seguinte, Sayu conseguiu um emprego na loja de conveniência e uma garota chamada Asami deu a ela uma rápida lição sobre suas tarefas. Asami era animada, e sua atitude amigável fez Sayu se sentir acolhida, então elas se tornaram amigas rapidamente. Depois do trabalho, Sayu... Como as duas meninas descobriram, elas moravam perto uma da outra, então Asami insistiu em passar na casa de Sayu. Sayu hesitou em convidá-la e explicou que morava com alguém com quem não tinha parentesco. Asami perguntou se a pessoa era seu namorado, e Sayu disse que era alguém que ela considerava seu irmão. Intrigada por essa figura de irmão na vida da nova amiga, Asami insistiu em ir para casa com Sayu, tendo. Sem escolha, Sayu mandou uma mensagem para Yoshida para informá-lo sobre a visita de Asami à casa deles. No escritório, Yoshida estava lendo a mensagem quando Mishima espiou seu telefone. Ele rapidamente se afastou e a repreendeu por ser intrometida, mas Mishima não se importou, pois estava interessada em saber se foi Sayu quem mandou a mensagem para ele. Hashimoto, que estava sentado ao lado de Yoshida, apontou que era interessante que Mishima soubesse sobre Sayu. Quando Mishima ouviu isso, começou a reclamar que Yoshida tinha contado sobre Sayu ao Hashimoto e não a ela. Desconhecido por eles, a interação deles estava sendo observada por Goto, que fez o possível para agir como se não fosse afetada pela proximidade deles. Naquela noite, quando Yoshida chegou em casa, ele tocou a campainha e Sayu atendeu. Antes que ela pudesse dar-lhe as boas-vindas de volta, Asami colocou a cabeça para fora por detrás dela e comentou que, apesar de ele dar aquela vibe de vovô, Yoshida era bastante atraente. Ela então se apresentou a ele e disse que tinha seguido Sayu até em casa para confirmar que ela não estava morando com algum amante lolicon degenerado. Yoshida ficou surpreso com as palavras dela, mas se sentiu aliviado quando ela disse que estava feliz por ele não ser um tarado. Depois disso, eles o deixaram entrar, e enquanto Sayu preparava o jantar, Yoshida se sentou com Asami, que fez mais perguntas do que um agente de imigração. Yoshida fez o melhor que pôde para dar as respostas que ela procurava e disse a ela que ele e Sayu se conheciam há muito tempo. Crescendo. Asami não acreditou na história dele e tentou enganá-lo para lhe arrancar a verdade, mas Sayu interveio e resgatou-o. Depois do jantar, Asami decidiu ir para casa e pediu a Yoshida para acompanhá-la, afirmando que era uma chance única na vida para ele acompanhar uma garota bonita até em casa. Saída tentou ir com eles, mas Izami recusou, dizendo que era dever de um homem acompanhar uma garota até em casa. Poucos minutos após a dupla sair de casa, Asami pediu a Yoshida que contasse a verdade sobre seu relacionamento com Sayu. Ela disse que não acreditava na história inventada de serem amigos de infância, e ele disse que não podia contar coisas que Sayu desejava manter em segredo. Surpreendentemente, Asami não ficou brava com ele e disse que Sayu era sortuda por ter alguém como ele em sua vida. Ela então disse que iria para casa sozinha. E ele disse a ela que ela podia passar na casa para ver a Sayu sempre que quisesse, fazendo-a rir e chamá-lo de uma figura paternal preocupada. Antes que eles separaram, ela o avisou para ter cuidado, pois percebeu que Sayu era uma especialista em usar diferentes sorrisos para esconder o que estava sentindo. No dia seguinte, Yoshida estava prestes a mandar uma mensagem para Sayu, informando-a que estava indo para casa quando Goto apareceu do nada e o assustou profundamente. Ela então pediu para ele ir a algum lugar com ela, e como ele nunca conseguia dizer não a ela, ele concordou. No entanto, ele estava distraído no restaurante e decidiu enviar uma mensagem para Sayu para avisá-la que estava com Goto. Depois disso, ele perguntou a Goto por que ela o convidou para sair e ela trouxe à tona o assunto de ele ter uma namorada. Antes de lembrá-la de que era tão solteiro quanto no dia em que nasceu, Yoshida perguntou a Goto se sua caixa de memórias estava tão cheia que tinha dificuldade em reter informações na cabeça. Goldwiz explicou que seu comportamento e suas palavras não estavam alinhados porque se ele fosse realmente solteiro como alegava, não faria a maioria das coisas que fazia agora. Isso fez Yoshida perguntar se ela ganhava dinheiro extra como uma aspirante a Sherlock Holmes, e ela lhe disse que era mera curiosidade. Não acreditando suas palavras, ele exigiu que ela dissesse por que estava tão envolvida em seus assuntos ultimamente, e ela admitiu que era porque gostava dele. Chocado com sua admissão, Yoshida reagiu e lembrou-a de que ela estava em um relacionamento. Goto admitiu timidamente que havia mentido sobre seu status de relacionamento, porque não achava que era o momento certo para eles começarem um relacionamento. Para sua surpresa, Yoshida disse que não acreditava nela, e falou que ela estava apenas tentando brincar com seus sentimentos.
Goto jurou que seus sentimentos eram genuínos e perguntou o que ele queria que ela fizesse para provar que estava sendo honesta. Yoshida perguntou se ela gostaria de dormir com ele para provar isso. Sim, garoto. E surpreendentemente, Goto disse que não se importaria de fazer isso desde que ele não tivesse problema em ser o primeiro dela. Ele fez isso? Yoshida quase engasgou com a cerveja quando ela disse isso e contou a ela que poderia tê-lo recusado em vez de mentir. Goto garantiu que não estava mentindo e explicou que nunca havia feito isso porque nunca encontrou alguém de quem gostasse o suficiente para fazer. Yoshida disse que ela não devia explicações a ele, pois o pedido dele tinha sido uma piada. Ele também disse a ela que não estava tão desesperado para ficar com ela a ponto de convidá-la para sair só porque ela afirmava gostar dele, e acrescentou que se ela estava interessada em namorar com ele, ela deveria ser a responsável por atraí-lo. Goto concordou e prometeu que o convidaria para sair na hora certa. Enquanto isso, Sayumi estava jantando quando de repente percebeu que era a primeira vez em muito tempo que comia sozinha, fazendo-a sentir-se estranha. Nesse instante, ela ouviu uma voz na sua cabeça, e antes que soubesse o que estava acontecendo, um mosaico de sua vida antes de conhecer Yoshida surgiu em sua mente. Isso fez Billy subir em sua garganta. Então, ela correu para o banheiro para esvaziar o conteúdo do estômago. Quando voltou para o quarto, ela notou a tela do celular acender com uma mensagem de Yoshida, informando que ele estava trazendo a Goto. Ir para casa, pensando que ele enviou a mensagem para avisá-la de que ela precisava desaparecer. Sayu respondeu a mensagem dizendo que encontraria um lugar para ficar. Yoshida respondeu explicando que Goto estava vindo porque queria conhecê-la, o que chocou Sayu. Aconteceu que Goto tinha insistido para que Yoshida explicasse por que ele tinha. E ele contou a ela sobre Sayu. Claro, ele contou a mesma mentira que contaram a Izami, e Goto insistiu em ir à casa dele para conhecer Sayu. Quando chegaram, Goto assumiu a liderança e se apresentou a Sayu, levantando os lanches que compraram e perguntando se ela queria comê-los com ela. Sayu aceitou, e elas se sentaram para comer os lanches enquanto Yoshida se sentava com elas, parecendo um móvel esquecido. Eventualmente, Sayu explicou sua situação a Goto, que não estava. Ela ficou chocada e perguntou a Sayu se Yoshida tinha tentado usá-la para aliviar seu caso grave de frustração sexual. Yoshida protestou quando ela disse isso, e Sayu garantiu a ela que Yoshida tinha sido nada além de um cavalheiro desde que ela foi morar com ele. Goto então disse a ela que era porque Yoshida gostava de suas mulheres da mesma forma que gostava de seu whisky, envelhecidas, fazendo com que Yoshida expressasse que não havia nada de errado com seu gosto. Enquanto os dois discutiam como Zorro e Sanji, Seo os observava silenciosamente. E quando finalmente perceberam, perguntaram se assistir a eles era como assistir a uma sitcom dos anos 80. Sayu disse que não tinha uma razão para vê-los discutir, e quando não disse mais nada, Yoshida se desculpou para ir ao banheiro. Quando ele saiu, Goto disse a Sayu que queria falar com ela em particular e ela concordou. Quando Yoshida voltou para o quarto, Sayu pediu-lhe que fosse até a loja de conveniência e comprasse alguns itens que ela precisava para preparar o café da manhã. Depois que ele saiu, Goto fez perguntas a Sayu sobre ela mesma e quanto tempo planejava viver com Yoshida. No caminho, na loja, Yoshida encontrou Mishima, que disse que estava passeando após assistir a um filme no cinema. Ela perguntou a Yoshida para onde ele estava indo, e ele disse que estava indo à loja para pegar alguns itens para Sayu. Mishima expressou surpresa ao ouvir que foi Sayu quem o enviou. No entanto, ela rapidamente se recompôs e se ofereceu para ir com ele. De volta ao apartamento, a conversa entre Goto e Sayu continuou, e Goto aconselhou Sayu a aproveitar ao máximo os anos de adolescência. Ela também falou sobre os riscos envolvidos em morar com Yoshida, e Sayu agradeceu. Ela também contou como vivia antes de se mudar com Yoshida e Goto, disse que estava feliz que Sayu agora tinha um lugar seguro para ficar. No entanto, ela aconselhou Sayu a pensar no que queria fazer com seu futuro, porque não poderia depender de Yoshida para sempre. Sayu disse que ia parar de fugir do passado e enfrentar as coisas que a assustavam quando chegasse a hora. Então Goto prometeu ajudá-la se ela precisasse. Ela abraçou Sayu, que ficou tão emocionada que chorou como um bebê. Enquanto isso, Yoshida e Mishima tinham acabado de sair da loja, e Mishima perguntou a Yoshida se poderia passar a noite na casa dele. Yoshida disse a ela que não, pois não achava moralmente certo deixar alguém com quem não estava namorando dormir em sua casa. Mishima apontou como suas palavras eram hipócritas e lembrou que Sayu não era sua namorada, mas mesmo assim ele a deixava morar com ele. Yoshida argumentou que o caso de Sayu era diferente, então Mishima perguntou irritada se ele permitiria que Goto passasse a noite. Confuso, Yoshida questionou o motivo de ela trazer Goto para a conversa, e Mishima disse que sabia que Goto estava na casa dele. Ela então admitiu que sabia porque o seguiu do escritório como uma perseguidora obcecada quando viu que Goto se aproximou dele. Antes que Yoshida pudesse perguntar por quê, ela explicou de boa vontade que não gostava quando ele guardava segredos dela como se ela fosse sua namorada, ou algo assim. Na casa, Sayu perguntou a Goto se ela tinha sentimentos por Yoshida, e ela disse que sim. Sayu então disse que estava feliz que Goto tivesse sentimentos por Yoshida, porque assim ele conseguiria a garota que sempre quis. Em outro lugar, Yoshida e Mishima se sentaram para conversar, e depois que Yoshida explicou por que Goto estava em sua casa, Mishima pediu desculpas por ter entendido tudo errado. Ela também perguntou se ele ainda tinha sentimentos por Goto, e ele disse que ele fez isso, o que a levou a dizer que era estranho ele deixar a garota que amava encontrar a garota com quem estava vivendo. Por alguma razão, ela ficou irritada com ele por fazer isso, e disse que ele deveria ter mantido Sayu em segredo de Gojo para evitar
problemas. Yoshida disse que nunca trataria Sayu como um segredo, então Mishima o aconselhou a repensar seus sentimentos. Depois que ela se despediu dele, Yoshida voltou para casa e ficou surpreso ao encontrar Goto maquiando Sayu. Mais tarde, Yoshida acompanhou Goto para fora e enquanto caminhavam, ela disse a ele que achava Sayu uma menina maravilhosa. Antes de se separarem, ela o instou a continuar cuidando de Sayu e prometeu ajudar se ele precisasse. Quando Sayu retomou o trabalho no dia seguinte, viu que alguém havia sido adicionado à escala da manhã. Enquanto tentava descobrir por que o nome lhe parecia familiar, o cara entrou e quando Sayu o viu, seus olhos ficaram arregalados. Ao mesmo tempo, flashes das vezes que dormiu com ele vieram à sua mente. E ela ficou visivelmente assustada. O cara da Eguchi também a reconheceu, mas em vez de chamá-la de Sayu, ele a chamou de Miyuki. Animadamente, ele falou sobre como não achava que a veria novamente, mas Sayu disse que não o conhecia. O idiota insistiu que ela o conhecia muito bem, pois ele nunca esquecia os rostos daqueles que aplaudia. Ele ainda estava falando sobre isso quando Azami abriu a porta e pediu para ele ir cuidar da recepção. Yaguchi então disse a ela que conhecia Sayu e estava prestes a contar que ela costumava ficar na casa dele quando Sayu o interrompeu. Ela jurou que Yaguchi a estava confundindo com outra pessoa e se apresentou como Ogura Sayu. Quando ele tentou insistir que ela era Miyuki, Asami mandou-o sumir e o expulsou quando ele se recusou a sair. Quando ficaram sozinhos, sozinha, Sayu tentou explicar as coisas para Asami, mas teve dificuldade em encontrar as palavras. Asami disse-lhe para não se preocupar porque todos tinham direito aos seus segredos, mas que a ouviria se quisesse falar sobre isso. Mais tarde, Sayu estava a caminho de casa depois de terminar o turno quando descobriu que Yaguchi estava esperando por ela na beira da estrada. Ela tentou evitar falar com ele, mas o rapaz foi persistente e agarrou a mão dela quando ela tentou passar por ele. Sayu pediu para ele soltá-la, mas ele se recusou e disse que queria saber onde ela morava. Sayu disse que não era boba o suficiente para dar a ele acesso ao local e acrescentou que o dono da casa não ficaria feliz se ele aparecesse. Yaguchi garantiu a ela que tudo o que queria era conversar e pediu para obter a permissão de Yoshida, mas Sayu recusou. Quando eles se viraram para ir embora, Yaguchi prometeu não contar ao gerente deles ou a Asami sobre suas noites de paixão. Com medo de que ele contasse tudo se ela continuasse recusando, Saito concordou em levá-lo para casa e enviou uma mensagem para Yoshida para informá-lo sobre isso. Quando chegaram ao apartamento, Sayu sentou-se longe de Yaguchi enquanto respondia às perguntas que ele fazia. No entanto, ao saber que ela não estava dormindo com Yoshida em troca de ficar com ele, ele se aproximou, mais perto dela. Sayu entrou em pânico e lembrou de que ele só queria conversar, mas Yaguchi disse que ela era tola por acreditar nisso. Ele disse que, como um macho de sangue quente, ele só raciocinava com sua ferramenta, e naquele momento tudo o que ela queria era perfurá-la. Sayu tentou afastá-lo, mas ele era mais forte do que ela e a empurrou para o chão. Eventualmente, ela parou de resistir e disse que ele poderia fazer o que quisesse com ela, mas um preocupado Yoshida entrou antes que ele pudesse Quando ele viu Sayu na posição de Yaguchi, ele pegou Yaguchi e o jogou para fora do apartamento. Ele então perguntou a Yaguchi o que ele estava tentando fazer com Sayu, e o porco nojento disse que queria regar o jardim dela. Isso irritou Yoshida, mas Yaguchi não se importou, e disse a ele para parar de agir como um... Ele disse que Yoshida era um tolo por não ter dormido com Sayu, mesmo ela se oferecendo voluntariamente a ele. Quando Yoshida tentou falar, Yaguchi o interrompeu e pediu para ele não fingir que não sabia que manter Sayu em sua casa era um crime. Ele disse que aos olhos ambos criminosos, então não importava se ele dormia com ela ou não. Yoshida disse que deixaria Sayu ficar em sua casa pelo tempo que ela quisesse, fazendo Yaguchi dizer para ele parar de agir como se fosse o pai dela. Irritado, Yoshida argumentou que ele estava fazendo tudo para proteger Sayu e que nada que ele dissesse faria com que ele a mandasse embora. Depois de discutir, Yaguchi se virou para sair, mas Yoshida o chamou e disse para nunca mais se aproximar de Sayu. Depois que Yaguchi garantiu que ficaria longe e saiu, Yoshida permaneceu na varanda por um tempo antes de entrar. Quando Sayu o viu, desabou e admitiu que, apesar de ter dormido tantas vezes com Yaguchi no passado, ficou com medo quando ele tentou tocá-la antes. Yoshida a abraçou e disse que era normal ter medo, porque não era algo que ela queria. Sayu não parecia concordar com ele e disse que Yoshida poderia ter problemas porque ela recusou os avanços de Yaguchi. Ela continuou dizendo isso repetidamente até que Yoshida lhe disse para parar de se culpar por coisas que ela não fez. Ele disse que todas as outras pessoas que ela conheceu antes dele se aproveitaram dela porque era altruísta e ingênua, mas que ele não faria isso, pois tudo o que queria era que ela levasse uma vida feliz. Sayu ficou comovida com a sinceridade dele e prometeu que aprenderia a colocar a si mesma em primeiro lugar a partir daquele dia. No dia seguinte, Asami percebeu que Sayu estava olhando para o horizonte em vez de trabalhando, então ela se aproximou e perguntou qual era o problema. Sayu disse que estava bem, mas Asami não acreditou, e como tinha certeza de que Yaguchi tinha algo a ver com isso, ela o procurava. Ela encontrou o idiota na sala de descanso e perguntou o que ele tinha feito a Sayu. Descaradamente, ele disse que havia pedido a Sayu para levá-lo até a casa dela para que pudessem malhar juntos, mas Sayu recusou. Asami disse que ele era estúpido por fazer isso e perguntou o que o fazia pensar que Sayu gostaria de sair com um viciado em meias risla como ele. Ela também perguntou se ele tentou fazer algo mesmo depois que Sayu o recusou, e ele admitiu que ele fez isso, o que a deixou tão furiosa que ela deu um tapa nele e exigiu que ele pedisse desculpas a Sayu antes de ir embora. O quarto.
como um pecador arrependido, Yaguchi pediu desculpas a Sayu por ter sido áspero com ela. E ela perguntou por que ele não tinha contado a Asami sobre o passado deles. Ele disse que era porque prometeu que não contaria se ela o levasse para a casa dela, fazendo-a rir de sua simplicidade. No entanto, ela disse que não estava mais brava com ele pelo que fez e falou que se ele tentasse de novo, ela iria cortar sua cenoura de bebê e alimentar para ele. Depois do turno, Sayu e Asami estavam voltando para casa juntas quando Sayu recebeu uma mensagem de Yoshida dizendo que ele teria que trabalhar até tarde. Sayu contou isso para Asami, então Asami sugeriu que elas tivessem uma festa do pijama antes de pegar o telefone de Sayu para responder a Yoshida e informá-lo sobre o plano delas. Antes de irem para a casa do Yoshida, elas pararam na casa da Asami para que ela pudesse trocar de roupa e pegar algumas coisas. Depois disso, começaram a caminhar para casa e Sayu decidiu contar a Asami algumas coisas sobre seu passado e onde ela veio de. Ela contou que morou com muitos caras, incluindo Yaguchi, antes de se mudar para a casa do Yoshida. Asami ouviu atentamente e quando ela terminou, ela pegou para o parque para que pudessem ver as estrelas. Enquanto estavam lá, Asami contou a Sayu que seus pais estavam sempre ocupados, então ela ficava sozinha em casa como Kevin. No entanto, um dia, depois de ter uma briga com sua mãe, o pai dela levou-a ao parque para admirar as estrelas. Ele lhe disse que suas preocupações não eram nada comparadas às estrelas. Mas Asami não parecia entender por que ele compararia os problemas dela com as estrelas que estavam a milhas de distância. No entanto, ela aprendeu que, embora os humanos fossem pequenos comparados às estrelas, todos tinham um passado e um futuro. Ela disse a Sayu que as coisas que aconteceram em seu passado tinham uma razão e a assegurou de que as coisas melhorariam no futuro. Isso fez Sayu chorar, então Asami a abraçou e disse o quanto estava orgulhosa dela. Na manhã seguinte, Yoshida voltou para casa e Sayu agradeceu-lhe por protegê-la. Ela disse que finalmente se sentia segura o suficiente para considerar seu futuro e pediu que ele a deixasse ficar com ele até lá. Yoshida disse a ela que poderia ficar o tempo que quisesse e prometeu apoiar sua decisão. Alguns dias depois, as garotas estavam na loja quando Asami apontou o carro suspeito que parava diariamente. Sayu não disse nada sobre o carro, no entanto, ela pareceu preocupada quando ele saiu. Após o fim do turno, Asami acompanhou Sayu até em casa para que pudesse estudar para os exames que se aproximavam. Na casa de Sayu, já estava escuro quando as garotas chegaram. Em algum momento, ela jogou a cabeça na cama e falou sobre como desejava ser tão inteligente quanto Vagapunk, e então, ela não precisava ler tanto. Sayu sorriu para ela, mas logo se perdeu em pensamentos ao se lembrar da conversa com Yoshida sobre seu futuro. Quando Asami notou o olhar distante nos olhos de Sayu, perguntou qual era o problema. Saibyoku não queria discutir seu problema, então disse a Asami que estava pensando no que fazer para o jantar. Isso fez Asami provocá-la sobre como ela estava se tornando uma waifu tradicional. Ela então disse que tinha a refeição perfeita em mente e pediu a Sayu que fosse com ela. Mais tarde, Yoshida recebeu uma mensagem de Sayu, informando o que ela estava preparando para o jantar. Yoshida sorriu ao ler a mensagem, mas Mishima, que o observava atentamente, sentiu ciúmes. Seu ciúme só aumentou quando viu Goto se aproximar de Yoshida e Depois que Goto se afastou, Mishima foi até ela e a convidou para almoçar com ela. Goto. Combinado, e as duas foram para a cafeteria almoçar. Enquanto comiam, Goto perguntou a Mishima por que ela a convidou para almoçar, e Mishima respondeu perguntando a Goto se ela conhecia a Sayu, mesmo sabendo que sim. Goto disse que conhecia e afirmou que Sayu era uma boa garota, o que levou Mishima a perguntar se ela não tinha medo de que Sayu roubasse Yoshida dela. Goto respondeu que não estava preocupada e acrescentou que, se isso acontecesse, ela aceitaria. Mishima não parecia entender por que Goto estava disposta a deixar Yoshida escapar de suas mãos. Então, Goto explicou que não se podia controlar os sentimentos dos outros. Mishima interpretou suas palavras como ela seguindo o fluxo e disse que ela só falava isso porque estava com medo. Depois de dizer isso, Goto percebeu que estava ficando com raiva, mas Mishima levantou a voz quando ela tentou acalmá-la. Ela começou a falar sobre como estava com medo de perder o que poderia ter tido porque não fez nada. Depois que terminou seu desabafo, Goto disse para ela colocar as panquecas na mesa, pois estava chamando a atenção. Isso fez Mishima olhar para cima, e aí ela percebeu que todos estavam olhando para ela. Então, ela se sentou silenciosamente e pediu desculpas por ser dramática. A rainha. Goto aceitou o pedido de desculpas, e então disse a ela que até estarem certos sobre os verdadeiros sentimentos de Yoshida por Sayu, tudo o que podiam fazer era esperar. Mishima não conseguia entender o desejo de Goto de permanecer uma personagem secundária na vida de Yoshida e perguntou se ela o amava. Goto teve que explicar que, porque amava Yoshida, ela o deixaria decidir quem ele amava mais. Após o trabalho, naquele dia, a persistente Mishima seguiu Yoshida para fora do prédio do escritório e o convidou para assistir a um filme com ela. Yoshida disse que não podia ir, pois Sayu o esperava para jantar, então ela pediu a ele que lhe desse seu contato. Yoshida perguntou por que ela queria, e ela disse que era porque eles eram colegas e não era justo que apenas Sayu e Goto tivessem. Relutantemente, Yoshida entregou seu telefone a ela, e enquanto ela inseria seus dados de contato, ele deixou claro que não mandava mensagens para pessoas com quem não precisava falar. Isso irritou Mishima, e ela reclamou de ele ser o tolo mais denso. Ela já tinha conhecido. Yoshida não conseguia entender por que Mishima estava tão irritada, então ele perguntou por que ela estava brava com ele. Mishima o surpreendeu ao dizer de repente que era porque ele era muito estúpido e cego para ver que ela estava apaixonada por ele. Quando se acalmou, ela devolveu o telefone dele e enviou uma mensagem perguntando se ele iria ao cinema com ela outra vez. Yoshida respondeu que sim, o que a deixou feliz, então ela se despediu dele com um sorriso.
No dia seguinte, enquanto Yoshida estava no chuveiro, Saya puxou uma caixa de papelão de seu guarda-roupa. Dentro havia um bilhete de sua mãe, pedindo para ele jogar fora o conteúdo da caixa se não precisasse mais. Mas Saito decidiu vasculhar a caixa e encontrou o álbum de formatura do ensino médio de Yoshida. Começou a folhear. Ela riu ao ver como ele era no ensino médio e ficou surpresa quando encontrou uma foto dele com uma garota dentro do livro. Yoshida entrou naquele momento, então ela perguntou se a garota era a namorada dele e ele disse que sim. Saito expressou surpresa com isso e disse que não sabia que um perdedor feio como ele conseguiria conquistar uma gata como a garota na... Yoshida pediu para ela não provocá-lo e disse que a garota na foto era sua senpai, fazendo Sayu provocá-lo sobre sua preferência para o futuro. Depois de devolver a foto ao seu lugar, Yoshida fez uma viagem pela memória e contou a ela que a garota uma vez lhe disse que ele era pegajoso. Aparentemente, ela não gostava de pessoas obcecadas, pegajosas, e Yoshida era um verdadeiro romântico, que fez ambas as coisas e mais. Saida ficou surpresa, mas ele disse a ela que, se alguém estava em um relacionamento, era seu dever fazer o parceiro sentir. Ao ouvir ele falar sobre como sempre se esforçava para fazer seu parceiro feliz, Sayu perguntou a Yoshida se ele faria o mesmo por ela, mas ele não ouviu a pergunta. Quando ele pediu para ela repetir, ela mudou a pergunta e disse que estava falando sobre o cigarro que ele acabara de tirar do bolso. No dia seguinte, enquanto Sayu estava no trabalho, o carro misterioso que parava todo dia apareceu novamente. Dessa vez, alguém saiu dele e quando Sayu viu, ficou assustada e tentou se esconder. Yaguchi perguntou se ela queria evitar a pessoa e ela disse que sim. Então, ele ajudou até entrar na sala de descanso sem ser detectada. Quando o homem entrou na loja, Yaguchi perguntou o que ele queria e o homem apresentou seu cartão de visita com o nome Ogiwara Issa. Ele então perguntou a Yaguchi se Sao trabalhava lá e Yaguchi disse que não conhecia ninguém com esse nome. Isao pediu para ver o gerente, e Yaguchi disse que ele estava fora. Dentro da sala de descanso, Sayu disse a Azami que o homem lá fora era seu irmão, e ela parecia visivelmente assustada por ele tê-la encontrado. Pouco depois, Yaguchi entrou na sala, e disse às meninas que Issa havia partido. No entanto, ele mencionou que com a persistência de Issa, não demoraria muito até encontrar Sayu, o que dobrou sua preocupação. Enquanto Sayu caminhava para casa mais tarde, continuava pensando em como Issa a faria voltar agora que sabia onde ela estava. Seus pensamentos foram logo interrompidos quando seu telefone vibrou com uma mensagem de Yoshida. Após ler a mensagem, ela foi ao shopping perto da estação de trem para comprar alguns itens que precisava para o jantar. Na saída, ela encontrou a senhora Mishima, e enquanto elas conversavam, ela avistou Isa. Rapidamente, ela se escondeu atrás de Mishima, esperando que Isa não a visse, e explicou à confusa Mishima o que estava acontecendo. Mishima não perguntou por que ela estava se escondendo de Isa, e a ajudou a sair da área o mais rápido possível. Ela levou Sayu para um karaokê, e enquanto estavam lá, pediu a Sayu para enviar uma mensagem para Yoshida sobre: "O que aconteceu? Diga que estou em fazer isso." Assim, Mishima mandou uma mensagem para ele em nome dela e deixou de fora a parte onde você se escondeu do Isa como se ele fosse um assassino mascarado. Depois de enviar a mensagem, Mishima decidiu liberar sua Beyoncé interior e presentear Sayu com um concerto privado. Quando ela terminou de cantar. Ela perguntou a Sayu se queria cantar uma música, e Sayu disse que não. Como cantar não era uma opção, Mishima sentou-se ao lado de Sayu e perguntou se ela estava fugindo para a mesa, porque cometeu um crime. Sayu assegurou a ela que não era uma criminosa, mas se recusou a elaborar sobre o assunto. Mishima não a pressionou a fazê-lo e perguntou por que ela foi às compras quando sabia que estava sendo perseguida. Sayu disse que foi porque precisava cumprir sua parte do acordo com Yoshida, o que Mishima achou absurdo. Ela disse a Sayu que Yoshida não a expulsaria se ela não fizesse suas tarefas e aconselhou-a a pensar em si mesma. Então, perguntou a Sayu o que ela faria agora que sua vida tranquila com Yoshida estava prestes a acabar. Sayu não conseguiu dar uma resposta, então perguntou se Sayu alcançou o objetivo que estabeleceu quando fugiu de casa, afirmando que se ela fosse arrastada de volta para casa antes disso, tudo o que ela fez teria sido em vão. O silêncio de Sayu encorajou Mishima a continuar falando. Conversando, e ela pediu desculpas se suas palavras pareceram muito duras. Quando começou a dizer a Sayu para assumir o controle de sua vida, Yoshida abriu a porta e depois de recuperar o fôlego, perguntou a Sayu se ela estava pronta para ir para casa. Sayu disse que sim, então Yoshida pegou a sacola de compras dela e se recusou a devolvê-la quando ela pediu. Enquanto Mishima assistia à interação deles, ela começou a se sentir como um estorvo. Então, quando Yoshida perguntou se ela queria se juntar a eles para o jantar, ela recusou. Saiga então saiu, mas Yoshida ficou para reembolsar Mishima pelo curry, a chave, que ela se recusou a aceitar. Depois que ele saiu, ela caiu de joelhos e começou a chorar porque se sentia triste por Yoshida nunca olhar para ela da mesma forma que olhava para Sayu. Enquanto Yoshida e Sayu caminhavam para casa, viram um folheto anunciando o festival de verão naquele fim de semana. Yoshida percebeu Sayu olhando fixamente para o cartaz, então perguntou se ela queria ir ao festival, e ela disse: "No dia do festival, Sayu vestiu um yukata e foi para o local com Yoshida. Quando eles chegaram, Yoshida ofereceu comprar algodão doce para Sayu, depois de ver algumas crianças correndo com ele. Depois de comprar, eles andaram pelo festival, e Sayu expressou alegria ao provar a nuvem açucarada pela primeira vez. Ela então ofereceu um pouco a Yoshida, que hesitou antes de comer o doce da mão dela. Uma criança esbarrou em Sayu no momento seguinte, e ela quase caiu. Felizmente, Yoshida segurou sua mão e a puxou de volta antes que beijasse o chão. E ela agradeceu por isso.
No entanto, ele não soltou sua mão e continuou segurando-a, mesmo quando a queima de fogos começou. Enquanto assistiam ao espetáculo, Yoshida pensou em como sua vida tinha sido diferente desde que Sayu entrou nela. Ele também imaginou como sua vida teria sido entediante e cansativa se não a tivesse acolhido. Ele estava tão absorto em seus pensamentos que quando voltou ao mundo real e não encontrou Sayu ao seu lado, ficou nervoso. Dúvida. Felizmente, ela apareceu atrás dele e explicou que tinha passado por algo na lixeira. Quando ela voltou para ele à beira do rio, pegou a mão dele novamente e brincou com ele por ter se assustado quando pensou que ela havia desaparecido. Depois que a exibição terminou, todos foram embora, exceto Sayu e Yoshida. Enquanto estavam lá, Sayu disse a Yoshida que ele foi a primeira pessoa a quem ela contou seu nome verdadeiro. Ela admitiu que foi um erro e se arrependeu de tê-lo feito porque significava que não poderia fugir novamente. Ela então perguntou se deveria voltar para casa, e Yoshida pensou em sua resposta por muito tempo. Finalmente, ele acariciou sua cabeça e disse que ela deveria ir para casa. Sayu concordou que era hora de enfrentar a verdade e disse que tinha certeza de que poderia lidar com seus problemas. Antes de ir para casa, Sayu perguntou a Yoshida se o relacionamento deles teria sido diferente se ela fosse mais velha. No entanto, ela pediu para ele não responder, pois não achava que a resposta era importante. No dia seguinte, os dois foram acordados pelo som da campainha tocando, então Yoshida foi atender a porta. A pessoa do outro lado era Issa, e depois que ele disse seu nome, Yoshida percebeu que ele tinha vindo por Sayu antes mesmo de ele dizer as palavras Sayu. Sayu, que estava por trás do choque, Yoshida disse a Issa para ir embora, pois ela não estava preparada para voltar para casa. Mas ele insistiu que ela tinha que ir com ele. Ele disse a ela para parar de agir como uma criança, e afirmou que era errado confiar em estranhos. Irritada com o que ele estava insinuando, Sayu defendeu Yoshida, dizendo que ele era a pessoa mais gentil que ela já tinha. Na esperança de resolver as coisas amigavelmente, Yoshida convidou Issa para o apartamento e ligou para o escritório para informar que não iria trabalhar. Depois de sua ligação, Izou perguntou diretamente se os dois tinham dormido juntos, e eles disseram que não. Satisfeito com a resposta, Izou agradeceu a Yoshida por ter acolhido Sayu, pois estava preocupado com... Ele então se virou para Sayu e disse que a mãe deles estava preocupada com ela, mas Sayu disse que podia apostar todo o dinheiro de Elon Musk que era mentira. Ela exigiu saber por que a mãe queria que ela voltasse para casa. Então ele contou a ela. Descobriu-se que o professor dela estava perguntando por ela, e sua mãe disse a ele que ela se trancou no quarto. No entanto, essa desculpa fez a escola presumir que a mãe de Sayu a mantinha trancada em seu quarto como uma princesa da Disney. Então ela queria que Sayu voltasse para desmentir esse boato. Yoshida ficou surpreso com a frieza da mãe deles e disse que era errado ela não considerar os sentimentos de Sayu. No entanto, ele pediu a Issa para dar a Sayu alguns dias para pensar, e Issa concordou com a condição de que Sayu falasse com ele sozinha. Antes de seguir o irmão para o andar de baixo para falar com ele, Sayu abraçou Yoshida por trás e admitiu que estava com medo. Ela disse que sempre soube que teria que voltar para casa. Mas ver como esse dia estava próximo a deixou inquieta. Yoshida admitiu que também estava com medo, mas disse a Sayu para não se preocupar, pois tudo ficaria bem. Suas palavras a encorajaram, então ela o agradeceu e saiu para falar com Issa. Dentro do carro de Issa, ele disse a Sayu que estava feliz por ela estar bem, porque ele ficaria muito preocupado se algo ruim acontecesse a ela. Ele disse que Yoshida parecia legal, e Sayu concordou, então ele assobiou um simples aceno para ela, recusando-se a dizer qualquer coisa. Isaja sorriu, mas de repente ficou sério ao informar que a mãe deles estava enchendo o telefone dele de mensagens para saber se ele a tinha encontrado. Ele disse que depois de tudo o que aconteceu, ela ficou instável. No entanto, as coisas pioraram depois que Sayu foi embora. Ele implorou que Sayu voltasse para casa para ter paz e poder restaurado, e Shio disse que não voltaria até pensar bem nas coisas. Como ela falou, fez com que ele comentasse que ela havia amadurecido um pouco. Como ele sabia que não poderia mudar a decisão de Shio, ele disse que daria uma semana para ela pensar, mas depois disso, ela teria que voltar para... Mais tarde no dia, uma nervosa Asami tocou a campainha na casa de Yoshida, porque tinha recebido uma mensagem de texto de Sayu pedindo-lhe para ir até lá. Depois que a deixaram entrar, Sayu contou-lhe os eventos que ocorreram naquela manhã. Como Yoshida também estava lá, ela disse aos dois que queria contar-lhe sobre seu passado, e eles concordaram em ouvir. Sayu começou contando como ela e sua mãe nunca se deram bem. Ela disse que por causa disso, não se esforçou para fazer nada de valor no ensino médio. Isso levou a ser ignorada por todos, exceto por uma garota chamada. Assim como ela, era uma rejeitada social. Infelizmente, a amizade delas levou a Yuko a ser intimidada por um grupo de garotas que queriam punir a Sayu. Segundo Yuko, uma das garotas gostava de um menino do time de basquete, mas o garoto gostava de Sayu. Sayu perguntou a Yuko por que as meninas não a tinham procurado, e Yuko disse que era porque Sayu era como uma rainha intocável para elas. Elas sabiam que as pessoas viriam atrás delas se tentassem tocar em Sayu, uma vez que as pessoas amavam Sayu mais do que gostariam de admitir. Sayu ficou furiosa ao ouvir o que Yuko disse, e insistiu em ensinar algo a essas meninas sobre respeitar outras pessoas. Mas Yuko recusou. A agressora não parou. E um dia, quando Sayu foi ao telhado para almoçar com Yuko, encontrou-a do outro lado da grade. Sayu tentou convencer Yuko a voltar, mas Yuko recusou e falou sobre como tudo era culpa dela. Ela disse a Sayu que se sentia mal por Sayu estar tentando protegê-la de seus agressores, e Sayu disse a ela que estava protegendo-a porque eram amigas. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, Yuko agradeceu a Sayu por ser amiga de alguém como ela. Enquanto ela falava, Sayu permaneceu paralisada, então demorou um pouco para ela reagir quando Yuko finalmente pulou da beirada. Ver sua amiga morta no chão causou um impacto em Sayu, e por isso ela se trancou em seu quarto.
Como ela foi a única testemunha de que a Yuko não se jogou, a imprensa aglomerava-se na casa da Sayu todos os dias como ovelhas e tentava conseguir uma entrevista com ela. A mãe dela sempre gritava para que eles fossem embora, mas suas palavras sempre caíam em ouvidos surdos, o que a irritava. Uma tarde, depois de um desses encontros com a imprensa, ela se sentou à mesa de jantar e quando viu Sayu descendo as escadas, descontou sua raiva nela. Ela reclamou que tudo o que Sayu fazia era causar problemas para ela, e até teve a audácia de perguntar a Sayu se ela havia empurrado Yuko do telhado. Irritada com as palavras da mãe, Sayu se aproximou da mulher fria e mandou-a calar a boca. Em seguida, começou a chorar. E perguntou à mãe como ela podia dizer uma coisa dessas quando sabia que Yuko era sua melhor amiga. Por fim, ela se cansou de falar com a mulher e disse que iria embora, já que sua presença a irritava tanto. Ao sair, encontrou Issa, que tentou convencê-la a não ir, mas Sayu se recusou a ouvi-lo. Então eles desistiram. Ele a levou para um hotel, deu-lhe algum dinheiro e pediu que o chamasse se estivesse em perigo. Sayu prometeu fazer isso. No entanto, ela nunca fez e mesmo depois de ficar sem dinheiro, ela não ligou. Ligar para ele. Ela estava tão dominada pelos sentimentos de solidão e inutilidade que jogou o telefone no lixo e porque se sentia sufocada pela gentileza de Issa, não querendo voltar para casa. Ela começou sua vida na rua, onde conheceu todos aqueles homens que fingiam gentileza com ela porque queriam deitar-se com ela. Depois que Sayu terminou sua história, Asami acariciou sua cabeça e disse que ela era corajosa por aguentar firme quando tudo estava ruim. Isso fez Sayu cair em prantos, então Asami a confortou até que ela adormecesse. Em seguida, foi para a varanda com Yoshida e perguntou se ele realmente ia deixar Sayu partir. Yoshida disse que, como forasteiro, ele não tinha o direito de interferir nos negócios da família deles, mas Asami discordou. Ela disse a ele que isso não importava e pediu para ele pensar nos sentimentos de Sayu porque duvidava que a família dela a apoiaria nas maneiras que importavam. No dia seguinte, Após o trabalho, Yoshida encontrou Issa esperando do lado de fora de seu apartamento, então eles foram para o parque para conversar. Lá, Issa pediu desculpas a Yoshida por sua grosseria no dia anterior, e Yoshida ofereceu-lhe uma lata de cerveja para mostrar que não estava bravo. Enquanto eles... Desgostado, Issa agradeceu a Yoshida por ter acolhido Sayu e perguntou se Sayu alguma vez falou sobre a mãe deles. Yoshida disse que não, então Issa deu-lhe uma breve lição de história sobre a família deles. Ele disse que o pai deles era presidente de uma empresa de processamento de alimentos. No entanto, apesar de sua posição, ele era um descarado mulherengo. Quando a mãe deles engravidou de Siyu, o homem pediu-lhe para interromper a gravidez porque estava se preparando para deixá-la. A mãe deles se recusou porque esperava que ele mudasse de ideia quando ela desse à luz. Um dia, o homem saiu para comprar leite e nunca mais voltou, o que deixou a mãe deles de coração partido. Como a causa da sua tristeza, a abandonou como seu último relacionamento relâmpago. Ela tornou-se amarga e direcionou sua raiva para Sayu. Sayu estava alheia ao ódio de sua mãe por ela, até que teve idade suficiente para entender as coisas por si mesma. Aquela realização havia tirado o brilho de Sayu, no entanto. Sua energia havia retornado agora que estava vivendo com Yoshida. Issei disse que Yoshida era a primeira figura parental na vida de Sayu, e isso foi ótimo para... Mais tarde, depois que Yoshida voltou para casa, ele contou a Sayu que falou com o irmão dela, e ela pediu desculpas por envolvê-lo em sua confusão. Ela também disse que estava com medo de voltar para casa, mas isso não a impediria de aproveitar seus últimos dias com ele. 2 dias antes de Sayu supostamente partir, ela levou Yoshida ao parque onde Asami a levou antes. Enquanto olhavam as estrelas, tiveram uma conversa de coração aberto, e Sayu disse a Yoshida que estava feliz por tê-lo conhecido. Ela disse que, se não fosse por ele, continuaria evitando enfrentar seu passado e poderia ter acabado em um lugar ruim. Ela admitiu que estava tão feliz com ele que não queria partir. No entanto, uma parte dela ainda tinha medo de enfrentar o passado, então ela tentou fugir algumas vezes, enquanto ele não estava em casa. Yoshida ficou surpreso, mas ela garantiu a ele que tinha parado de fugir, pois queria provar para todos que conhecer ele foi algo bom na vida dela. Ela também disse muitas outras coisas antes de começar a chorar e pedir para ele continuar apoiando-a. Yoshida prometeu fazer isso, e então a abraçou apertado. No dia seguinte, no trabalho, ele conversou com Mishima e Hashimoto sobre a partida de Sayu, e Mishima sugeriu que ele acompanhasse Sayu até em casa. Yoshida apontou que seria estranho se ele fizesse isso, e Mishima disse que não seria a coisa mais estranha que ele fez desde que conheceu Sayu. Ainda assim, Yoshida insistiu que não queria se intrometer nos problemas de Sayu e piorar as coisas para ela. Mishima disse a ele que sua atitude lhe daria o título de personagem mais covarde se ele continuasse insistindo que suas mãos estavam atadas. Ela disse que suas reservas não importavam porque, embora Sayu parecesse bem, ela não estava. Mais tarde, Yoshida recebeu uma ligação de Asami, que o informou que Sayu estava desaparecida e não atendia o telefone. Imediatamente, ele tentou ligar para Sayu, mas o telefone dela estava desligado, o que preocupava-o, mas ele não tentou sair. Hashimoto, que estava ao lado dele e tinha ouvido a conversa, levantou-se e anunciou que Yoshida não estava se sentindo bem. Então ele o levaria para casa. Ele perguntou se alguém terminaria o trabalho de Yoshida enquanto ele estivesse fora, e Mishima se ofereceu para fazê-lo. Como ele não tinha mais razão para permanecer no escritório, Yoshida saiu com Hashimoto, e os dois dirigiram por aí procurando por Sayu. Yoshida tentou controlar suas emoções durante a viagem, mas Hashimoto percebia o que ele sentia. Ele aconselhou Yoshida a fazer como Mishima propôs e acompanhar Sayu até em casa, porque sabiam que ele estava muito preocupado com ela. Yoshida tentou negar, mas Hashimoto disse-lhe para não mentir para si mesmo, pois isso só machucaria ele e Sayu. Em algum momento, Yoshida recebeu uma ligação de Goto.
Quem disse a ele que estava com Sayu? Então Hashimoto dirigiu até a casa de Yoshida. Eles encontraram Sayu do lado de fora com Izami e Goto, que explicou a Yoshida que Sayu tinha ido até eles. Sayu pediu desculpas por preocupá-los e disse que só queria ver como era o local de trabalho dele. Goto e Asami disseram para ela não se desculpar e disseram que estavam torcendo por ela. Naquela noite, Sayu perguntou a Yoshida se podia dormir na cama dele, mas foi recusada, já que era sua última noite com ele e ele concordou. Enquanto estavam deitados juntos, eles conversaram sobre o tempo que passaram juntos, e Yoshida a surpreendeu dizendo que viajaria com ela. Isso a fez sentir-se feliz, e ela o abraçou antes de agradecê-lo por sempre estar lá por ela. No dia seguinte, Asami veio se despedir de Sayu, e antes de sair, deu um soco no ombro de Yoshida e disse para ele cuidar de Sayu. No voo para Hokkaido, Issa disse a Yoshida que estava feliz por ele ter vindo, porque sabia que seria bom para Sayu. Sayu acordou alguns segundos depois disso e perguntou se ele tinha certeza de que queria enfrentar a mãe dela com ela. Yoshida disse que sim, apontando que o avião já estava no ar, então ele não poderia ir embora. Isso a tranquilizou, então ela começou a falar sobre como era sua primeira vez em um avião. Quando pousaram em Hokkaido, o motorista de Issei os pegou no aeroporto. Mas Issa disse que precisava passar pelo escritório antes de irem para casa. Ele disse para passarem algumas horas explorando a cidade e eles concordaram. Yoshida levou Sayu a um café e depois de fazerem seus pedidos, Sayu admitiu que era a primeira vez dela em um café. No momento seguinte, Sayu olhou pela janela e viu duas garotas sentadas do lado de fora que pareciam muito com ela e Nuke. Yoshida também as viu, e quando ele apontou que as garotas pareciam felizes, Sayu disse que nunca teve a oportunidade de sair com amigas por causa da tirania de sua mãe. Ela disse que sua mãe sempre ficava brava se ela não voltasse para casa depois da escola, e nos fins de semana a trancava no quarto. Yoshida ficou insatisfeito com o que ela lhe contou e se perguntou o quanto era profundo o ódio de sua mãe por ela. Quando as bebidas chegaram, Sayu tomou um gole do chá dela e elogiou o quão saboroso estava antes de dizer a Yoshida que os bolos eram ótimos. Mais tarde, eles se encontraram com Issa, e enquanto ele dirigia, perguntou a Sayu se havia algum lugar que ela queria visitar antes de ir para casa. Sayu disse que sim e pediu para ele levá-la à escola, o que ele fez sem fazer perguntas. Quando chegaram, Sayu pediu ao irmão para esperar por ela, mas ele era contra a ideia dela entrar na escola escondida. Ela garantiu que estaria bem e puxou a manga de Yoshida antes de pedir que a acompanhasse. Os dois então entram furtivamente na escola por uma cerca ruim na parte de trás, mesmo com Yoshida reclamando que teriam problemas se fossem pegos. Demorou um pouco para ele perceber que Sayu queria ir ao telhado, mas ele não tentou desencorajá-la. Infelizmente, a porta que levava ao telhado estava trancada, e após algumas tentativas frustradas de abri-la à força, Sayu usou a janela para chegar ao telhado. Yoshida a seguiu quando percebeu que ela estava tremendo mais do que uma máquina de lavar velha, mas Sayu garantiu que estava bem. Ainda assim, ele ficou perto dela porque sabia que ela estava mentindo. A cada passo que Sayu dava, ela se lembrava de Yuko. E isso. Corretoras porque foi a primeira vez que ela veio a esse lugar desde que Yuko morreu. Finalmente, ela caiu no chão ao lado do banco, onde ela e Yuko sempre se sentavam e passou a mão sobre ele enquanto dizia que foi onde tudo começou e terminou. Em seguida, ela se aproximou da cerca de arame que havia sido instalada enquanto ela estava fora e começou a chorar. Ela disse que se a cerca tivesse sido colocada antes, Yuko ainda estaria viva e elas estariam... Ela se culpava pela morte de Yuko, pois acreditava que, se não tivesse tentado protegê-la dos agressores, ela nunca teria feito o que fez. Quando continuava se culpando repetidamente, Yoshida afastou sua mão da cerca e tentou fazê-la ver razão. Contudo, as palavras morreram em sua garganta quando ele notou que ela estava sangrando por apertar a cerca com força. Mesmo assim, ele se forçou a falar e disse a ela que o que aconteceu com Yuko não foi... Sayu argumentou que sim, mas ele insistiu que não, e disse que se aquelas meninas não tivessem intimidado Yuko, as coisas teriam sido diferentes. Quando ele disse a ela que Yuko se importava com ela, Sayu disse que se Yuko realmente se importasse com ela não teria recriado o sacrifício da Viúva Negra. Ela disse que sabia que dizer isso era como culpar Yuko por morrer, mas ela não podia evitar, e isso doía. Yoshida disse pra ela não falar essas coisas porque as pessoas vêm e vão na vida e Yuko se foi, mas não foi. A culpa dela. Ele disse que era triste a maneira como ela se foi, mas lembrou-a de que ela não poderia ter evitado mesmo que tentasse. Ele pediu que ela se perdoasse e seguisse em frente porque tudo estava no passado, fazendo Sayu chorar ainda mais. Alguns minutos depois, ela parou de chorar e sentou-se ao lado de Yoshida, usando o lenço dele como bandagem. Ela então disse que estava feliz por ele ter vindo com ela, pois não tinha certeza se poderia suportar a dor sozinha. Quando ela se levantou, uma rajada de vento soprou em seu rosto, e ela prometeu a Yuko que a visitaria novamente. Depois disso, eles saíram, mas antes de se encontrarem novamente com Issa, Yoshida perguntou a Sayu se ela estava bem. Sayu admitiu que não estava, mas disse que estava pronta para enfrentar tudo agora, e ele prometeu estar lá para ela. Em seguida, eles se reuniram com Issa e ele os levou até a casa para ver a mãe deles. Para surpresa de todos, a mãe deles deu um tapa em Sayu quando a viu e começou a reclamar sobre como sua fuga causou mais problemas do que... Issa implorou à mulher que se acalmasse e apontou que eles tinham uma visita antes de apresentar Yoshida a ela como quem cuidou de Sayu. A mãe deles olhou para Yoshida com incerteza antes de se afastar longe. Issa pediu desculpas pelo comportamento dela e convidou Yoshida e Sayu para se juntarem a eles na sala de jantar. Quando o fizeram, os quatro se sentaram à mesa e a mãe rancorosa perguntou a Sayu o que ela esperava alcançar ao fugir.
Siu não respondeu, então ela se virou para Yoshida e perguntou por que ele tinha vindo, mas ele não falou. Finalmente, Siu falou e disse à mãe que ela nunca tentou entendê-la ou as coisas que aconteciam em sua vida. Perguntou se a mãe lembrava o que disse a ela no dia em que saiu de casa, e a mãe admitiu que não lembrava. Siu disse que não estava surpresa, pois a mulher nunca se importou com ela, mesmo tendo lhe dado à luz. A mãe delas ficou irritada com as palavras de Sayu e disse que ela não estava em casa há nem 10 minutos, mas que já estava choramingando e reclamando como uma pirralha mimada. Irritada, Sayu elevou a voz e disse que tinha fugido de casa para se afastar. A mulher que alegou ser sua mãe, mas havia insinuado que tinha algo a ver com a morte de sua melhor amiga. A mãe dela não parecia se importar e disse que o que aconteceu não era desculpa para ela fugir e acabar vivendo com um homem. Ela disse que Sayu havia trazido Yoshida para esfregar sua rebeldia na cara dela. Enquanto falava, sua irritação crescia e ela disse a Yoshida que ele não tinha nada que estar lá porque não fazia parte do... Issei pediu a ela para não falar daquela maneira com alguém que ela acabou de conhecer, mas ela gritou para ele calar a boca. Yoshida então falou e disse que ela estava certa sobre a questão ser um problema de família, e admitiu que não deveria ter deixado Sai ficar com ele. A mulher olhou para ele como se fosse um idiota, e disse que ele acabou de confessar ter cometido um crime. Quando ela começou a reclamar novamente, Sayu bateu com a mão na mesa. Fez isso novamente antes de dizer à mãe que ela sempre tratava aqueles de quem gostava como se fossem pedaços insignificantes de lixo. Ela disse que o constante menosprezo dela por todos foi uma das razões pelas quais ela a odiava tanto. Não surpreendentemente, Asa e Yoshida foram os únicos chocados com o desabafo de Sayu, mas eles não disse nada. Saya então defendeu Yoshida e disse que se não fosse por ele, ela teria acabado mal, quando disse que ele a tratava mais como família do que sua mãe jamais fez. Sua mãe. A mulher bateu com a mão na mesa e começou a reclamar de todas as coisas que perdeu por causa de Sayu, como se fosse culpa dele que ela decidiu se casar com ele, para mantê-la. A última coisa que ela disse, que perfurou o coração de Sayu, foi que nunca deveria ter dado a luz a ela. Enquanto Sayu chorava, Yoshida pegou seu copo para jogar o conteúdo na cara da mulher. No entanto, ele se conteve e bebeu em vez disso. Então ele ficou quieto por um longo tempo, juntando seus pensamentos e pensando na melhor maneira de falar com a mulher insuportável. Quando finalmente falou, ele disse que era dever dos pais cuidar dos filhos até que eles fossem suficientemente crescidos para fazer isso sozinhos. Ele disse que estava preparado para levar Sayu de volta e criá-la até que isso acontecesse. No entanto, não era sua responsabilidade. Em seguida, ele se levantou e ajoelhou-se diante da mulher, suplicando-lhe que deixasse a raiva de lado e criasse Siyu como deveria, pois independentemente de tudo, ela ainda era a mãe dela. Todos ficaram chocados com suas ações, mas Isa acreditava que estava no caminho certo. Então também se ajoelhou e implorou à mãe que fizesse o que Yoshida pedia. A mãe deles ficou momentaneamente atônita, enquanto olhava de Isa para Yoshida e de volta, sem saber o que dizer. Sentindo-se sobrecarregada, ela gritou e mandou-o sair da sua frente. Isa tentou acalmá-la. E então implorou a Sayu e Yoshida que esperassem do lado de fora até ela se acalmar. Os dois fizeram o que ele pediu, e enquanto estavam sentados fora, Sayu notou que Yoshida estava chorando. Ela perguntou. Ele perguntou por quê, e ele admitiu que não esperava que a mãe dela a odiasse tanto quanto odiava. Ele disse a ela que a atitude fria da mãe seria útil em um caminhão de sorvete, e acrescentou que ver a maneira como ela tratava Sayu partiu seu coração. Sayu disse a ele que tudo bem, mas ele argumentou que não estava, e disse que teria sido aceitável se ela tivesse ficado com raiva, e dito a ele. Mulher ir embora. Siyu disse que ela não precisava, porque ele fez isso por ela, e enquanto o agradecia por isso, também começou a chorar. Alguns minutos depois, eles terminaram a parte do choro. Então eles olharam para as estrelas enquanto Siyu colocava a cabeça no ombro dele, e ele segurava a mão dela. Quando Esa saiu, eles ainda estavam nessa posição, então ele os provocou por agirem como um casal, fazendo-os se separarem. Ele então veio ficar com eles e informou a Siyu que a mãe deles tinha se acalmado. Ele disse que Siyu deveria permanecer na casa até se formar, e que a mãe deles concordou em deixá-la ficar, contanto que não causasse problemas para ela. Isso avisou que as coisas não seriam fáceis, mas acrescentou que as palavras de Yoshida pareciam tê-la afetado. Ele então prometeu agir como uma ponte para ajudar Sayu e sua mãe a se conectarem. Voltando sua atenção para Yoshida, ele pediu que ele passasse a noite na casa deles porque já era tarde, e Yoshida perguntou se poderia falar com a mãe deles novamente. Os irmãos ficaram perplexos, mas concordaram. Então, isso levou Yoshida para dentro da casa, enquanto Sayu ficou para trás. Quando ele estava diante da mãe deles, ele pediu desculpas por como falou com ela, mas ela disse a ele que o dano já estava feito. Ela perguntou por que ele estava se esforçando tanto para ajudar a Sayu, e ele disse que era porque o encontro deles foi obra do destino. A mulher não comentou sobre a resposta dele, mas disse que pensaria nas coisas que ele disse a ela naquela noite, em algum momento no futuro. A última coisa que ela disse foi para ele retornar a Tóquio no dia seguinte, e Yoshida assegurou-a de que o faria. Depois que Yoshida saiu da sala de jantar, Sayu entrou e se ajoelhou diante de sua mãe para pedir desculpas por causar problemas. Sua mãe ficou surpresa com as ações dela, mas disse que não iria se desculpar porque não tinha nada pelo que se desculpar. No entanto, concordou que Yoshida estava certo sobre ela criar Sayu porque ela era sua filha. Sua admissão trouxe lágrimas aos olhos de Sayu, mas ela
Ele ignorou e então levantou-se para sair após instruí-la a se esforçar até se formar. Quando saiu da sala, Yoshida se aproximou dela e ela disse que pela primeira vez em muito tempo teve uma conversa tranquila com a mãe. Yoshida a parabenizou e disse que estava feliz que as coisas correram bem. Mais tarde, Yoshida estava deitado na cama tentando dormir, mas não conseguia, e enquanto se virava de um lado para o outro, ouviu sua porta abrir antes de Sayu entrar sorrateiramente em sua cama. Ele tentou fazer com que ela saísse, mas Sayu recusou e disse que queria dormir ao lado dele na última noite juntos. Enquanto eles estavam deitados, juntos, Sayu começou a provocá-lo e perguntou se ele queria dormir com ela para nunca esquecê-la. Yoshida recusou a oferta e disse que não importava o que acontecesse. Ele nunca poderia esquecer o tempo deles juntos. Suas palavras emocionaram tanto Sayu que ela chorou e o abraçou antes de perguntar se ele queria apalpar suas curvas uma vez. Yoshida disse que não. Vamos lá, cara. Ele deixou ela dormir na cama dele enquanto ele se acomodou na cadeira para evitar tentações indesejadas. No dia seguinte, Issa e Sayu levaram Yoshida ao aeroporto para que ele pudesse voltar a Tóquio. Issa pediu a Sayu alguns minutos a sós com Yoshida. E quando ela saiu, Issa tentou dar dinheiro a Yoshida, pois era a única maneira que ele conhecia para retribuir por tê-lo cuidado de Sayu. Yoshida recusou o dinheiro e disse a Issa para usar o dinheiro para comprar novas roupas para Sayu. Issa colocou o envelope de volta no bolso e perguntou a Yoshida se ele estava apaixonado por Sayu, e Yoshida disse que não estava. Então Issa aceitou sua resposta. Antes de se despedir de Yoshida, Issa agradeceu-lhe por tudo o que fez por Sayu, e disse que sua presença na vida dela melhorou. Yoshida então saiu para se encontrar com Sayu, e enquanto conversavam, foi feito o anúncio informando aqueles no voo de Yoshida que o embarque havia começado. Yoshida ficou com Sayu por mais alguns minutos, e nesse tempo, ela disse que estava feliz por ter fugido e o encontrado pelo caminho. Ela também disse que o amava, e Yoshida lembrou de que ela era muito jovem para ele. Isso a levou a perguntar se ele lhe daria uma chance quando fosse mais velha. E ele disse que se esperasse tanto tempo, estaria grisalho e velho. Ele pediu a ela para guardar suas memórias dele em uma caixa e aproveitar sua nova vida. Mas Sayu disse que essas memórias eram grandes demais para serem arquivadas. Ela disse que mesmo que ele não esperasse ela viria vê-lo novamente, e ele disse que estava ansioso por esse dia. Depois disso, ela se despediu dele com lágrimas escorrendo pelo rosto e Yoshida foi embora para embarcar em seu voo. Algumas horas depois, Yoshida chegou em casa e encontrou o bilhete de Sayu, informando-o que ela deixou a camiseta dela para trás. Assim ele sempre se lembraria de como ela cheirava. Ela também deixou para ele um caderno cheio de receitas para que ele pudesse usá-lo para preparar suas refeições. Yoshida disse a si mesmo que não precisava das receitas antes de ir preparar sopa de miso para si mesmo. No entanto, não era a mesma que Sayu fazia, e isso o deixou triste. Alguns anos depois, Yoshida recusou um convite para jantar com Gotou, Mishima e Hashimoto, porque Asami queria que ele lesse seu último manuscrito. No caminho para casa, Asami ligou para lembrá-lo de que eles iriam se encontrar mais tarde. Quando ele desligou o telefone, notou Sayu sentada sob o mesmo poste de luz onde a viu pela primeira vez. Então ele se aproximou dela. Como da primeira vez, ele disse que era tarde demais para ela estar fora. E ela explicou que sua casa estava muito longe para ela voltar naquela noite, depois do que perguntou se poderia passar a noite na casa dele. Isso é tudo por hoje, pessoal. Se vocês gostaram deste resumo, confiram este vídeo aqui.